Na noite do último domingo, uma tragédia aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um incêndio de grandes proporções atingiu o local, não deixou feridos, mas destruiu o acervo que possuía cerca de 20 milhões de itens. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de artes do museu mais antigo do Brasil viraram cinzas. Era um museu com característica bastante diversificada, desde projetos, por exemplo, de educação, boa parte das crianças, escola pública, que levavam muitos estudantes para conhecer esqueletos de dinossauro, né? Essa coisa que é sempre interessante, os meteoritos, as pedras preciosas que nós temos também. Então, tudo isso é parte da cultura brasileira, é parte da história da humanidade, porque esse acervo não foi feito apenas a partir de materiais e objetos brasileiros, né, ou seja, do território que hoje nós chamamos de Brasil, mas que foi sendo colecionado também ao longo do tempo. Então, nesse sentido, você tem um inventário de bens que, infelizmente, nós nunca mais voltaremos a ter concretamente. De acordo com os pesquisadores, a destruição do museu era uma catástrofe anunciada. A falta de cuidado do poder público já havia sido, inclusive, denunciada em várias reportagens jornalísticas. Então, fica o alerta para que nós tenhamos e precisamos ter esses espaços, porque ninguém vai contar a nossa história. Nenhum outro país, nenhuma outra sociedade será capaz de organizar acervos que remetam à história do povo brasileiro. Então, nesse sentido, o Museu Nacional é um patrimônio de todos, merece ser reconfigurado e, da mesma maneira, os museus existentes aqui em Campinas, no estado de São Paulo, nas nossas cidades, precisam ser valorizados, tanto pelo poder público quanto pela sociedade. A cidade de Campinas possui 7 museus. Um deles é o MAC, Museu de Arte Contemporânea, que fica ao lado da Prefeitura Municipal. Quem determina os equipamentos de segurança que os espaços devem possuir é o Corpo de Bombeiros. Esse espaço, por exemplo, tem 1.400 metros quadrados e conta com 7 extintores e 2 hidrantes. Todos os extintores do MAC ficam armazenados em uma mesma sala. De acordo com o responsável pelo museu, o local foi escolhido para facilitar o acesso em caso de incêndio. O local, como a maioria dos espaços culturais na cidade, não possui alvará do Corpo de Bombeiros. As pessoas costumam falar muito de alvará, tem alvará, não tem alvará, como se isso fosse o determinante. Não é. O determinante é se cumprir as regras de segurança, né? É claro que todos nós queremos obter os alvarás de todos os espaços, mas hoje em dia, né, as regras todas, né, para a obtenção de alvará, elas ficaram muito complexas. Então, e não se referem só à segurança, é isso que eu quero dizer. Então, às vezes, você tem todas as normas de segurança cumpridas, né, como seria o necessário para obter um alvará, mas não tem a acessibilidade resolvida, por exemplo. Apesar disso, o Executivo garante que a integridade do patrimônio cultural do município são uma prioridade do governo e estão de acordo com as exigências. As normas de segurança, elas são todas cumpridas, né? O que é exigido pelos bombeiros, rotas de fuga, extintores, hidrantes, isso sim, isso nós temos em todos os equipamentos. Segundo o secretário, o problema não é exclusivo da pasta de cultura, mas o governo já toma medidas a respeito. Na verdade, pouquíssimos prédios públicos têm alvará, não só da cultura, tá? Agora nós estamos num processo, aqui no governo do prefeito Jonas Donizete, nós iniciamos um trabalho que não tinha sido feito nos outros governos, que é trabalhar continuamente para ir obtendo alvarás em todos os equipamentos.